Olá, meus amigos, eu sou o Celso Corsino e hoje nós vamos refutar uma tese que vem ganhando força, que é o envolvimento de igrejas locais, denominações, com a política partidária. Muitas igrejas, denominações, pastores, principalmente pentecostais e neopentecostais, estão se envolvendo na política partidária e usando referências bíblicas descontextualizadas para justificarem esta aberração. Estão tirando proveito de gente simples, envergonhando o evangelho e maculando outras igrejas que fazem um trabalho sério. Temos de falar de forma contundente sobre esse assunto, porque muitas pessoas estão com dúvidas e ficando confusas quanto a isto. Esses líderes politiqueiros estão usando muitos argumentos falsos para envolver igrejas nesta armadilha. O primeiro desses argumentos falsos é dizer que personagens do Antigo Testamento, como José, Davi e profetas, eram políticos. Cabe ressaltar que no Antigo Testamento não existiam igrejas. Igrejas passam a existir após a vinda de Jesus. Cabe ressaltar também que Israel era uma nação teocrática, governo de Deus. Esta nação tinha um objetivo claro, devia ser preservada, pois dali viria o Messias. A igreja, pelo contrário, não é uma nação, mas um povo múltiplo dentro de várias nações. Finalmente, deve-se ressaltar que os profetas tinham autoridade para denunciar os erros dos governantes. Hoje as igrejas partidos estão amordaçadas por se envolverem com caciques políticos. Muitas destas denominações têm se calado covardemente diante do pecado da corrupção, exatamente por estarem enredadas com pessoas desses grupos corruptos. E muitas dessas igrejas insistem em reverenciar estes corruptos como autoridades, fingindo estarem com isto obedecendo a Deus, e não entendem que a autoridade maior no mundo civil é a Constituição. Ainda dentre os argumentos falsos está uma distorção do versículo de Salmo 33, 12, onde diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Este versículo, referindo-se a Israel, fala uma verdade, o que não deixa de ser verdade para nós hoje também. Mas é importante dizer que Deus quer ser Senhor do coração das pessoas. Pelo coração. Deus tem os seus métodos, não pelo poder político. As igrejas partidos distorcem esse versículo para fins politiqueiros. Cabe dizer ainda que a igreja deve ser sal e luz. Tirar pessoas do reino das trevas, prepará-las para serem cidadãos do céu, através da pregação do evangelho. Para isso, a igreja tem que falar com todas as pessoas. Quando ela se envolve politicamente, ela fecha as portas. Quando a igreja deixa de ser sal e luz, ela é ridicularizada, pisada pelas pessoas. O maior exemplo vem de Jesus. Ele não se alinhou a nenhum grupo político da sua época. Nunca quis governar pelo poder político. Exatamente para ter autoridade e o respeito de poder falar para todos os grupos. Então, a partir disto, fica claro, qualquer denominação ou pastor que se envolver em disputas partidárias perde a autoridade de proclamar o evangelho. O pastor teimoso que quiser trilhar esse caminho já não é mais pastor, e sim mercenário. Deveria, claro, ser banido da liderança da igreja, pois renegou o seu chamado. Na época de Jesus, não existiam igrejas, mas sinagogas. E Jesus foi muito rigoroso com esses templos. Certa vez, ele deu uma surra naqueles que usavam esse espaço para fazer vendas. Imagina Jesus ver em algum templo de hoje reuniões para fins eleitorais, ou esses líderes com conchavos para direcionar o voto dos cristãos. Com certeza, levariam uma bela surra, pois Jesus não permite que seu evangelho seja maculado por aqueles que dizem fazer parte da igreja. Cabe destacar ainda que há muitos cristãos omissos que estão assistindo suas igrejas se envolverem em disputas e ficarem calados. Pecam por omissão. Deus não lhe deu espírito de covardia. Deve chamar o seu líder local e mostrar a ele o erro, pois pode estar cego pela cobiça. A maior autoridade de uma igreja é a Bíblia, e ela não dá
nenhuma base para envolvimento partidário de denominações. Desafio, inclusive, alguém a me mostrar isto. 2 Timóteo 2:1-7. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muita gente tem me perguntado, mas e o pastor pode concorrer a algum cargo político? Claro que não. Isso é uma aberração. Outros dizem, mas há outras pessoas que usam títulos para fins eleitorais, como professores, capitão, delegado, major, etc. Qual é a régua do cristão? São esses os bons exemplos que o cristão deve seguir? São nesses exemplos que devemos nos espelhar? Tenha por certo que os falsos pastores não dão a vida pela ovelha, apenas farão comércio com elas. Fiquem alertas. 2 Pedro 2:3 diz, também movidos pela avareza, falsos mestres farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Portanto, querido cristão, não faça parte disto. Você precisa lançar fora toda a covardia e reagir. Cabe uma outra pergunta para tirar mais dúvidas. Quem mantém a igreja local, as congregações, as denominações? Não são as pessoas? Não são os cristãos? E não são eles de diferentes ideias, de visão política diferente, inclusive? E eles mantêm por quê? Porque acreditam que aquela denominação será usada para um propósito específico, um propósito bíblico. Não é justo que esse propósito seja maculado por interesses menores. Outra relevante pergunta para não ficar dúvidas sobre o assunto. Como que o cristão pode interferir na política, então? Devemos ser alienados? Claro que não. É simples a resposta para isso. O cristão pode votar e deve ser votado. O cristão é um cidadão. Prepare bons cristãos e mudaremos a sociedade. Então não confunda. Quando defendo aqui que igrejas, instituições não devem participar de disputas eleitorais, estou falando das instituições e dos seus líderes. Líderes usando títulos, muitas vezes de pastores, missionários, etc., títulos que não foi feito para estes objetivos. São aproveitadores. O cristão deve participar, sim, mas nunca usar a instituição. Este é o ponto crucial. Espero que você, cristão, líderes, que tenha acompanhado este vídeo, que tenha visto essa defesa, tenha a clareza de uma vez por toda sobre esse assunto.